ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Oh, Deus maravilhoso. Você pode contemplar esse Deus maravilhoso aí? E é assim que a gente continua chorando, caminhando, sendo abastecido pelo Espírito Santo. Como eu já te disse, não pode parar. Mesmo chorando, vou caminhando. Por quê? Louve, igreja. Por quê? Mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, vou caminhando. Estou sendo abastecido pelo Espírito Santo. Mesmo chorando, prossegue caminhando. Estou sendo abastecido. Ele falou bem assim, medita. Medita no quê? Na minha palavra, de dia e de noite. Então não pode parar não. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior dia após dia, dia após dia. E é por isso. São tantas coisas que quer fazer eu e você parar. E tem pessoas que dão crédito, viu? Sabia, pastor Genésio? Tem pessoas que dão crédito tanto ao homem, confia tanto. A palavra fala bem assim, ó, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome santo do Senhor, igreja. É normal você admirar, é normal você ter mentores que te impulsionam, mas olhar é somente para Cristo, senão você cai, e cai feio, viu? Então continua caminhando com o Espírito Santo, amém? E as palmas é para o Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero dar oportunidade. Hoje eu sei que tem muita gente que poderia falar aqui, muita coisa que, juntamente com a nossa irmã missionária Maria, que passou, mas o tempo é muito curto, muito pouco. Eu quero dar oportunidade para nosso irmão presbítero Wilson, nessa noite, ele expressar a sua alegria. Depois nós vamos ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu também optei por não dar um testemunho, né? Falar alguma coisa da missionária, porque eu conheci ela há muito tempo atrás. Olha a Rose ali, Rose, Deus continue abençoando a tua vida, viu? Eu conheci ela há muito tempo atrás, na época que eu era ainda espírita, né? E nós tivemos até uma brigazinha ali, né? Eu com ela comigo. E se passou tanto tempo, e hoje eu estou aqui, junto com a família dela, junto com esse povo maravilhoso, dando continuidade àquilo que ela propôs, aquilo que Deus propôs no coração dela e que ela propôs a nós, de continuarmos essa obra aqui neste lugar. Eu tão somente agradeço a Deus por cada oportunidade que Ele me concede aqui neste lugar, pois eu creio que o amor que ela espalhou aqui entre nós continua conosco, e que cabe a cada um de nós aqui, porque o legado, eu penso assim, não é só de um, é de todos que estão aqui. Todos vocês, família Última Chamada, você que está aqui nesta noite convidado, você que veio aqui comemorar com a gente, celebrar com a gente essa data,
que o Espírito Santo de Deus continue manifestando em nós o poder dele e a graça. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas agradeço ao nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos, em todo tempo. Vamos se colocar de pé. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra. Deus vai continuar falando conosco. Sempre digo, toda atenção agora é pouca. Deus já vem falando, ele vai simplesmente continuar falando. E não saia daqui correndo, né? Depois que acabar o culto, vai ter um comes e bebe também, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelo servo de Deus, pastor Genário. Eu quero chamar aqui Diácono Alex. Vem aqui, Diácono Alex, venha orar glória a Deus, pelo pastor Genário. Glória a Deus. Quem está cansado diz amém. Eu vou estar cansado. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria, né? Meus amados, eu não tenho nem palavra. Só nessas homenagens que foi dadas, as minhas palavras já estão ali, porque também sou que no pastor Edivan. Começar a falar, eu choro. Mas vamos orar ao Senhor. O servo já está na mão dele. Mas o Senhor venha operar maravilha e que você venha receber aquilo que você vem buscar. Oremos ao Senhor. Pai, aqui neste momento apresentamos teu filho que já está em tuas mãos. Mas, Senhor, continua usando ele grandiosamente. Venha falar com o teu povo, com a tua igreja, aquilo que o Senhor instruiu nele hoje, ó Pai. Que ele venha entregar, o teu povo venha entender e guardar na tábua do teu coração. Assim nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. E as palmas que louvam o Senhor e a oportunidade com o pastor Genário. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, por favor. Que honra, que prazer e que responsabilidade estar aqui nessa noite com essa igreja tão linda, essa igreja tão abençoada, né? Trago também um abraço da pastora, minha esposa. Ela pediu desculpa não estar aqui. Hoje eles estão tendo uma confraternização, uma festa lá no trabalho dela. Ela trabalha com a terceira idade e hoje eles estão fazendo lá um evento deles e hoje ela está lá trabalhando, mas deixou um abraço para todos vocês, amém? Estou aqui com o Luiz, né? Um homem muito abençoado. Luiz, ele faz parte da diretoria da igreja, bênção do Senhor. Está aqui o servo Murilo, cadê Murilo? Vi Murilo ali, Deus abençoe, servo abençoado. Também está com a gente aqui a adoradora Julinha, que ela foi ao banheiro ali, Julinha, e a Renilda. Renilda é a nossa líder de intercessão. É aquela mulher muito abençoada que está com a gente há muitos e muitos anos, e ela é responsável pelas orações, pela intercessão da igreja. Então quero louvar a Deus pela vida desses amados que nos acompanham aqui nessa noite. Quero agradecer aos irmãos, pastor Edivan, e aos irmãos Julinha. Essa é Julinha, especial, linda de Jesus, adoradora do Senhor. Pensa como adora a Deus, hein? E essa Renilda, líder de intercessão da igreja. Elas têm lá uma equipe da madrugada, as mulheres da madrugada. E Deus tem nos sustentado porque essas mulheres têm orado. Obrigado, Renilda, obrigado a todos vocês. E como eu dizia, né? Obrigado, pastor Irivan, a pastora Solange e a esposa do Irivan. Nós tivemos o nosso aniversário semana passada, eles estiveram junto com a gente lá. Foi uma festa linda para a glória do Senhor. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém? E o que falar, né? Hoje é muito difícil pregar, né? Então eu não vou nem pregar hoje, eu vou trazer só uma reflexão. Muito difícil pregar porque envolve alegria, mas também envolve um sentimento de tristeza, que é normal dentro do processo da vida, né? E é o normal dentro de um processo do legado. É passar o cajado para os filhos, né? E eu tive a honra, né, ungir a pastora Solange, né, como pastora. Fui pego até de surpresa, mas foi uma honra muito, muito linda, né? E o que mais me admirava na missionária Maria era a força e a coragem que ela tinha de fazer a obra. Uma guerreira, uma guerreira.
E o Espírito Santo sempre me ministrava ao meu coração de nunca rejeitar um convite de estar aqui. Às vezes ela me ligava de última hora: pastor, Deus tocou meu coração, dá para o senhor vir? Falei: irmã, é só o tempo de tomar um banho. É só um tempo de tomar um banho. E tivemos aí um relacionamento, um convívio muito lindo, né? E que ela chegou o momento da partida, é o natural da vida. A Bíblia diz que os nossos dias foram contados na terra, então chegou o dia dela. Mas ela deixou um legado muito lindo para que o processo daquilo que Deus tem para este ministério, ele continue, porque o processo não para. O legado não está sobre uma só pessoa, mas ela começa uma pessoa e vai ramificando para os filhos, né? E que Deus possa, através do Espírito Santo, ter ministrado o coração de vocês em aprender com a mãe, com a pastora, com a missionária, aquilo que era de essencial para a igreja, que era o amor pela obra. Então, assim, deixa muita saudade, né? Chegar aqui, não vê-la, mas é o natural da vida, ainda que nós não estejamos preparados para isso. Porque quanto mais relacionamento e quanto mais a intimidade que você tem com a pessoa, mais difícil é você suportar a dor desta partida. Mas que Deus, ele vai continuar fazendo a obra e logo mais, quem sabe, nós estaremos lá na glória com ela, né? E Deus vai continuar operando neste lugar. Amém? Mas eu não quero me alongar, né? Mas eu quero aqui trazer uma reflexão para hoje, para este ministério. O que Deus tem para este ministério e o que Deus tem a fazer neste ministério. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Neemias. Não sei se você gostaria de ficar de pé, se você quiser ficar de pé, fique de pé para lermos a palavra do Senhor. Revi aqui a irmã Daniela, né, missionária, seu esposo, não conhecia, Deus o abençoe, uma honra, um prazer. Que voz maravilhosa, né? Queria eu também ser do repé, assim, do manto. Renilda que é do manto lá, Renilda é do manto, forte, né? Livro de Neemias, capítulo 1, vamos ler apenas alguns versículos. Aqui tem, eu creio, o retroprojetor, e tem aqui, essa igreja é uma igreja de excelência, amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Ananias, um dos meus irmãos, e alguns dos homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado, e que restaram do cativeiro a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Sucedeu quando ouvi essas palavras que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus dos céus. E disse: eu te busco, ó Senhor Deus dos céus, o grande e terrível Deus que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que amam e observam os teus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso o pecado por os filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa de meu pai, e temos pecado. Temos agido como muito incultamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, e os seus estatutos, nem os juízos de que tu ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, as palavras que tu ordenastes ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredides, eu vos repalharei, ou espalharei por entre as nações. Mas se vós converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e praticá-los, então ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá, e os trarei no lugar que tenho escolhido, para ali por meu nome. Ora, esses são os teus servos, o teu povo, os quais têm redimido pelo grande poder e pela mão forte. O Senhor, rogo-te que esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje
o teu servo, e concede-me a misericórdia à vista de homens, porquanto eu era o copeiro do rei. Pode se assentar, queridos. Eu só pediria para você, queridos, que você, por favor, desse atenção. É bem verdade que é uma festa e a alma também, ela se agita. Mas uma coisa eu aprendi. Eu estive na Turquia. E lá na Turquia, na mesquita de Santa Sofia, uma das mesquitas mais antigas e mais conhecida do Islã, e eu vi o temor que eles têm ao pisar os pés para adorar um Deus morto. Eles, em toda reverência, eles lavam os seus olhos, lavam o seu rosto, lavam os seus braços, lavam os seus pés para entrar na mesquita. A Bíblia diz para mim e para você: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Nós muitas vezes perdemos uma bênção, um milagre, pela falta de atenção por aquilo que estamos fazendo. Aqui tem homens admiradores do futebol, assim como eu. Quando nós vamos a um estádio de futebol, você sabe que se você não ficar atento 24 horas, você perde, quem sabe, o extraordinário de uma partida que é o gol. Por falta de atenção. E Deus, ele é um Deus coletivo, mas também é um Deus individual. A palavra de Deus era uma palavra rema. E o Espírito Santo, ele vai navegando, olhando, esquadrinhando o coração de cada um, em falar com cada um. E se nós não estivermos atentos, nós perdemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nesta noite, ainda que seja de festa, os irmãos estão preparando lá o churrasco. É picanha? É picanha ou glória? Ainda que a alma seja agitada, mas nós precisamos entender que o que mais edifica toda situação é a palavra de Deus. Porque Deus sabe como nós entramos aqui. Mas mais do que como nós entramos aqui, Deus sabe o amanhã. E o que nós precisamos para caminhar. Por isso a Bíblia diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Então olhe para mim, por favor. Eu prometo ser rápido. Mas eu queria aqui explanar algo. Diante do fato de 14 anos desse ministério. A Bíblia diz que Neemias, ele está na Pérsia. Neemias provavelmente não conheceu a Jerusalém. Mas Neemias sabia tudo sobre Jerusalém porque havia-se relatos da sua família. Ele está a 1.500 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Então ele está muito distante. E por estar distante, há muita saudade. E ele tem uma mentalidade. Por exemplo, eu sou baiano. Não pareço, mas eu sou baiano. Não falo como baiano. Nunca fui à Bahia, a não ser uma vez que fui em Porto Seguro a um congresso. Nunca fui na terra que eu nasci. Não sei como é. Estou aí a aproximadamente 1.000 quilômetros, vamos assim dizer. Eu nunca fui lá. Mas por causa dos meus pais falarem sobre aquela terra, me dá uma noção e uma saudade de ir àquele lugar e conhecer aquele lugar. Outro dia passou na televisão a minha terra e me deu uma curiosidade muito grande. Assim era o coração de Neemias. Assim era o coração de um homem que tinha uma promessa e não se desprendia da mentalidade de saber como estava a sua parentela, porque ele sabia que havia uma situação difícil, porque o seu povo pecou contra Deus. Ele sabia que o seu povo, olhe para mim aqui por favor, ele sabia que havia uma sentença, porque a Bíblia diz que Deus falava com eles. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês seguirem a minha palavra, as bênçãos do Senhor virão sobre vocês.
Mas também se vocês errarem contra a minha palavra, automaticamente vocês vão colher em situações que vocês não queriam colher. Neemias sabia disso. Então, quando um dos seus irmãos da sua parentela vai passar pela peça, ele faz uma pergunta. É o natural. Aqui tem gente que é do Nordeste, amém? Tem gente do Nordeste aqui? Tem, do Nordeste? Ninguém do Nordeste aqui? Levanta a mão quem é da Bahia aí, igual eu aqui aí. Quem é do Norte aqui? Norte não é Nordeste, viu, gente? Norte é Pará, Manaus, Amazonas. Tem alguém aqui lá do Amazonas aqui? Ninguém. Mas é muito assim, parecer uma coisa natural. Você vem alguém da sua parentela lá do Ceará, do Nordeste, você vai logo perguntar, como é que está o povo lá? Como é que eles estão? Eles estão bem? E a resposta foi, estão uma escassez. Está uma desgraça. Vamos trazer para o português aqui. Está uma desgraça. O povo está triste, angustiado, cativos, e ainda por si só estão sem proteção. Porque os muros de Jerusalém estão destruídos e os portões também estão destruídos. Isso fala de um processo, a qual Neemias vai entrar no coração agora, uma chamada. Olhem para mim, uma chamada para uma restauração. Restauração daquilo que ele entendia que precisava ser restaurado. Então ele entende que ele vai ser chamado para trazer uma restauração para o povo que é da sua parentela. Bem parece esse ministério. Um dia, ainda que nós não sabíamos quem eram essas pessoas, mas do céu veio uma chamada para sermos pessoas que temos uma unção restauradoras de vidas. São pessoas que têm o chamado de restaurar vidas. Como assim, pastor? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Boas novas é para restaurar aqueles que precisam ser restauradas. Jesus diz, dentro de uma mentalidade, as pessoas dizem, não, eu vim aqui. Muitos pensavam, Jesus veio para derrubar Roma. Jesus veio para destruir o império e para nos dar o império. Aí Jesus disse, mas se o meu reino fosse daqui, já estava tudo destruído, porque eu sou poderoso para destruir. E aí, numa certa vez, Jesus vai entrar na casa dos pecadores. E aí alguém pergunta assim, se ele soubesse quem é essa prostituta, se ele soubesse quem é esse desgraçado, esse ladrão, ele não se assentaria. E quem disse isso, por incrível que pareça, foram os discípulos, que não sabiam também o que ele estava para fazer. E ele diz assim, não, peraí, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem precisa de médicos são os sãos ou os doentes? Os doentes, então eu vim para os doentes. Então, o que isso quer dizer? Que o evangelho que foi depositado no coração de muitas pessoas e da missionária Maria é um evangelho de restauração para vidas. Agora olhe para cá. Neemias coloca no coração dele há um processo de restauração. A mesma coisa de uma pessoa que tem um chamado para fazer uma obra. Há muitos de nós que fomos chamados para fazer algo para o Senhor. E isso brota no nosso coração. Fazer um processo de restauração começa embaixo de uma palavra chamada amor. Por isso Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E na terceira vez que Jesus disse para Pedro, tu me amas, ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz, então, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Foi isso que gerou no coração de Neemias, um amor. Eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por essa igreja como a missionária Maria. Ela era muito apaixonada. Ela é tão apaixonada, aqui um segredo para vocês. Eu vou dizer o porquê. E vou explicar o porquê. Toda pessoa que vai pregar de uma cidade na outra, muitas vezes a pessoa faz o quê? Dá uma oferta para abastecer, dependendo da igreja. E todas as vezes que eu chegava aqui, ela falava assim, pastor, esse dia eu não vou poder dar
o dinheiro da gasolina, porque eu tive que usar o meu dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Na minha cabeça eu disse, vergonha desses irmãos. Vergonha dos irmãos. Mas no coração dela, ela é tão apaixonada por esse ministério, que ela fazia questão de tirar do seu dinheiro para pagar o aluguel. Isso é muito amor. Aconteceu com Neemias. Neemias amou tanto, mas tanto, que ele foi falar para Deus, Senhor, ouve a oração do teu servo, porque eu também pequei. Mas eu amo tanto aquela família, eu amo tanto aquelas pessoas, que eu quero te pedir uma coisa. Me ajuda, Senhor. Me dá sabedoria, Senhor. E a Bíblia diz que ele passou dias orando e jejuando. Orando e jejuando. Olhe para cá. A Bíblia diz então que Deus lhe dá uma sabedoria, uma estratégia. Falar com o rei. E era tão de Deus que era impossível Neemias estar sorrindo. Era impossível. É impossível nós chegarmos aqui e todo mundo ficar sorrindo. É impossível, por quê? Porque é uma dor. O chamado é assim. Tem momentos que é dor. Tem momentos que dá vontade de desistir. Tem momentos que dá vontade de abrir mão. Por quê, queridos? Porque a vida, quando você quer conquistar algo, você vai passar por lutas. Você vai passar por momentos de escassez. Você vai passar por momentos de guerra na sua alma. Para quê? Para que você cresça. Cresça no fortalecimento da sua própria mentalidade e da sua fé. É bom ter fé, né? Quantos que já pediram fé? Senhor, aumenta a minha fé. Que oração tão ignorante que a gente faz. Verdade, por falta de sabedoria a gente faz essa oração. A gente quer, tanto passa aquele momento em vencer que a gente fala assim, Senhor, aumenta a minha fé. Então Deus diz, então eu vou aumentar a sua luta. Você quer mais fé? Então aumenta a sua luta. Porque o processo de ser fortalecido para vencer as batalhas é a fé. E a fé é uma convicção, a fé é uma certeza, não é uma emoção. E na caminhada com Deus, quanto mais você passa a luta, mais forte você fica. Porque o instrumento do fortalecimento é a batalha. Então Neemias vai passar por uma batalha, a qual ele vai ter de enfrentar uma guerra. E Deus dá sabedoria para ele, ele vai perante o rei, num semblante triste, e o rei pergunta para ele, o que está acontecendo com você, Neemias? Porque jamais alguém poderia se apresentar com tristeza diante do rei. Porque era um sinal, ele está tramando contra mim. E ele vai morrer. E é bem verdade que Deus, quando ele começa uma obra, ele termina. A Bíblia diz que a obra que ele começou, ele é fiel para terminar. Não adianta dizer, a irmã Maria morreu, agora vai fechar. Não fecha nada, meu irmão. Fecha nada. Nada para. Na sua vida, agora acabou, não vai dar mais nada. Não, pelo contrário, começa uma história nova. Onde que está isso na Bíblia? Lembra da mãe de Jesus, olhando para Jesus? Jesus carregando uma cruz e a sua mãe olhando para ele. E ele disse para ela assim, ei, eis que faço nova todas as coisas. Essa cruz não é o meu fim, pelo contrário, é o começo da redenção do mundo. Então Neemias vai passar por um processo doloroso. E ele pede ajuda aos céus. E a Bíblia diz então que agora vai começar um processo da grandeza de Deus. A Bíblia diz então que Neemias vai começar um grande processo. E eu não quero me adentrar aqui no processo. Mas a Bíblia diz que seria um trabalho árduo. Restaurar aquilo que estava destruído. Restaurar o que está destruído é algo árduo. Nunca foi fácil. É muito mais fácil construir uma casa pronta do que restaurar uma casa que já está feita.
Muito mais fácil, irmãos, olhe para cá, muito mais fácil é você nascer na igreja, com bases, do que você nascer no mundo, viver no mundo e ter que aparecer aqui, chorando nas pernas do Senhor. É um processo de restauração de anos e anos. Tem muitas pessoas que chegam na igreja depois da vida todinha de bagunça. Aí de um dia para o outro que tudo muda. Eita, cheguei na igreja, agora vou mudar tudo. Não, não, é um processo. Até limpar tudo que você fez demora muito. O que eu fiz demora muito. Eu vinha com o Luiz ali agora há pouco, né? E eu falei, meu Deus, nós estamos meio parados, né? A gente vira crente, a gente se converte, fica meio parado, para de sair tudo. Aí veio um trio elétrico ali com o pessoal dançando, pulando, restaurando lá, fazendo a bagunça, restaurando a tristeza, porque restaurar a tristeza do mundo é a alegria da cachaça. E vinha pulando e tal. Eu dizendo, meu Deus, tem misericórdia. Que eles não sabem o que eles estão fazendo, mas quando se aceitar Jesus, vai ser um processo de restauração. Então Neemias vai fazer um processo que vai ser um processo árduo. Só que a Bíblia diz que um grande milagre aconteceu. Qual foi? O processo foi realizado em 53 dias. Algo imaginável. Aos olhos humanos, Deus fez. E agora eu tenho que lançar uma palavra profética para a tua vida. Olha para esse irmão que está do teu lado aí assim, e diz assim, para Deus fazer um milagre, é muito rápido. E fala assim, para algumas pessoas, vai ser muito rápido. E de quem sabe é para você, que vai ser rápido. Irmãos, porque tem gente na igreja que ele chega hoje todo arrebentado, amanhã ele já está uma bênção. E tem gente que está 30 anos. Sabe por quê? Por causa do coração da pessoa. Porque ela se desprende, ela se abre para receber de Deus, e ela vive o que Deus quer. Tem gente que é muito teimoso. Eita, que não seja você. Tem gente que é teimoso demais, Deus está falando e a pessoa está retrucando Deus. Deus fala, vai por esse caminho, a pessoa fica, não sei se é bom, larga disso, não sei se é bom largar. Ai, Deus. Meu Deus, como é difícil pegar nesses dias, né? Tem para pessoas que é muito rápido o milagre. Porque o seu coração se quebranta diante do Espírito Santo. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando. Quem sabe o teu coração está duro para receber a palavra. Mas olha Deuteronômio que diz, se ouvires atentamente as palavras que te falo, e se você receber no teu coração, e se atentamente ouvir, e se atentamente você viver, todos os milagres virão atrás de você. Milagre está condicionado à palavra de Deus. Por isso Neemias disse, o povo pecou, nós pecamos, nós falhamos, mas dai-nos uma chance de mudar a nossa história para vivermos a tua palavra. Então Deus diz, se vocês querem assim, eu faço milagre. O povo entendeu o que queria a palavra, recebeu a palavra em 53 dias. Deus mudou tudo. Mas deixa eu dizer qual foi o processo lindo. Eu quero que vocês peguem isso, pastor Erivan. Isso é fundamental. Quando Neemias foi fazer a obra, Deus ajuntou pessoas, companheiras do lado dele. Esse é o segredo para vencer. É observar aqueles que Deus coloca do nosso lado. Porque sempre tem gente que Deus coloca do nosso lado. Sempre preste atenção aqueles que Deus colocou do seu lado. E valorize essas pessoas. Valorize irmãos que Deus colocou do lado. Tem gente que vai vir, vai passar e vai embora. Mas tem gente que vai vir, vai sofrer, vai chorar, mas vai ficar. E é com esse que Deus dá vitória. Não precisa mais do que esses. Por quê? Olha o que vocês colocaram na camiseta. Perseverando juntos na comunhão. E quando há comunhão, há legalidade do Espírito. E Deus não precisa de muitos. Deus só precisa de gente que tenha comunhão, ligação. Neemias foi com alguns camaradas que, de repente, levantou-se a guerra. Que guerra? Sambalá, Tobias e Gesem. 3 governantes de províncias.
que nem se falavam se ajuntaram para poder vir à guerra. Na nossa vida é assim. Quando você vai romper para uma conquista, vem guerra. Por que vem guerra? Porque o inimigo não quer a sua vitória. Então você tem que entender, quando eu estou vivendo uma guerra, quando eu estou passando por uma luta, eu sei que tem milagre chegando. Ah, não, você não disse nenhum amém. Quando a guerra está apertada, começa a dar glória a Deus, dizendo, está vindo milagre aí. Ah, está vindo bênção aí, porque a guerra está muito grande. Então tem milagre. Olhe para cá, pelo amor de Jesus. A guerra veio, o insulto veio, mas havia companheirismo, havia comunhão. Haviam pessoas que tinham a mesma ligação de pensamentos e de ideal para alcançar um objetivo. Havia lá um evangelista, que eu não lembro o nome do camarada, ele orava a Deus dizendo, Deus, me dá pessoas, não precisa de muitos, mas me dá poucas pessoas tementes ao Senhor. Se o Senhor me der poucas pessoas tementes ao Senhor, nós mudamos o mundo. Olha o que ele disse, mudamos o mundo. Olhamos para Gênesis capítulo 11. Deus olhando para a terra e dizendo, estão fazendo a Torre de Babel. Vamos lá. Quando Deus chegou e disse assim, esses aí têm a mesma linguagem, o mesmo pensamento e o mesmo ideal. E ninguém vai impedir eles de alcançar o que eles querem. Só que o que eles querem é maldade, vou desfazer. Mas Deus disse, eles são tão unidos numa comunhão que ninguém vai impedir. Então Sanbalat, Tobias e Gesem se levantaram, achando que iria impedir a obra que Deus tinha. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Olhe para mim aqui. Quem aqui é casado? Levante a mão. Quem é casado aqui, levante a mão. Você sabia que você só precisa da sua esposa e você? Para uma conquista? E mais ninguém. Porque a maior unidade está aí. Porque a maior confusão e a maior derrota também está aí. Se houver um jogo desigual, vocês não vencem. Mas se houver um jogo igual, ninguém paralisa. Por isso que eu hoje, eu tenho uma vida muito abençoada. Mas porque Deus me deu uma mulher abençoada. Fala pouco, mas ora muito. Pensa numa mulher que ora e Deus fala com ela. Aí algum dia alguém falou assim, mas eu não vejo a pastora pregando. Eu disse, não precisa. Deus não chamou ela para pregar. Prega só quando ela quer. Prego eu. Porque enquanto eu prego, ela ora. Enquanto eu sofro as lutas, eu sou sustentado pela oração dela. Quando nós temos essa unidade de pensamentos, de ligação, ninguém pede uma conquista. Olhe para cá. Os homens que estavam com Neemias eram ligados. E as pessoas não entendem o que é uma comunhão no mundo espiritual. É tão forte, irmãos, olhe para cá. É tão forte quando há uma liderança, um povo ligado com um propósito. Não é o propósito do pastor Erivan, não é o propósito da missionária Maria, não é o propósito da Solange, não é o propósito da terra, é o propósito do céu. Eles só são instrumentos para um propósito de Deus da terra. Então eu estou ligado com eles para fazer um propósito. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 133, com bom e suave é que os irmãos vivem em união, porque a bênção do Senhor vai descer sobre eles. A unidade traz a bênção. A unidade traz o milagre. Vocês querem ver uma coisa? Olhe para mim. Eu disse que não ia pregar, só vou trazer uma explanação. 2019 eu sofri os maiores atentados da minha alma. A Renilda sabe, o Murilo sabe, que está comigo há muitos anos. Irmãos, eu fui 6 vezes para Jerusalém orar pelo povo da igreja, para que Deus abençoasse o povo. Gastamos milhares e milhares de reais. Sabe o que aconteceu? A maioria me abandonou. A maioria me abandonou. Falou, indo embora, a gente deu. Alguns. Aquilo foi uma frustração na minha vida. Eu disse, não quero mais saber de nada. Não quero mais saber de
Igreja, só quero ser crente, porque eu preciso ir para o céu. Aí, irmãos, ficou comigo algumas pessoas. Como Deus, ele não para o processo de Deus por nada, não para. Deus sempre se revela àquele que ele chamou. Deus sempre vai se revelar. Não tem o que para, pastor Solange. Pode chorar, pode... vai vir a dor, mas não adianta, uma hora Deus vai se revelar e vai dizer assim, não vai parar, não vai parar. Eu vou te levantar, pera que eu já te levanto já, pera aí. Ficou algumas pessoas conosco. Poucas pessoas, 10, 12 pessoas. Aí Deus usou uma missionária, a missionária Camila Bastos, para falar comigo, que Deus estava me curando a minha alma, porque o ministério ia começar ali. 2019. Aí eu mudei de lugar, abri um outro lugar, com 12 pessoas. Ficamos 4 meses, 5 meses a igreja aberta. Com 12 pessoas. De repente veio a pandemia, 1 ano fechado. 1 ano fechado. Pagar o prédio, Luiz, e não poder pregar. Ficamos 1 ano, voltamos, passamos mais alguns 2, 3 meses, fechamos a igreja novamente. 2 anos e meio nessa guerra. Frustrado, já estava frustrado porque tinha acontecido, e frustrado porque a igreja não ia para frente. Mas Deus sempre falando, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu já te curei, agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. E aí, irmãos, aconteceu algo tremendo. Em 2022, Renilda, 2023 aproximadamente, nós abrimos a igreja novamente por completo. Aí fomos fazer o primeiro aniversário, como aqui. Quantas pessoas tem aqui hoje? Da igreja? 40 pessoas, tem gente que só. É muita gente. Como dizia o Senhor para Gideão, é muita gente. Umas 20 pessoas fazer o aniversário da igreja, olha para cá. Aí convidamos uma igreja de Osasco para vir com a gente, onde eu prego lá na favela. Aí veio a pastora e disse assim, Deus me dá uma visão. A visão é essa, Deus vai atrair muita gente de tudo quanto é lugar aqui para ser curado deste lugar. Vão beber da água da fonte desse lugar. Aí começou a chegar um, chegar outro, e os milagres. Deus restaurando vidas, que o nosso ministério é o ministério de restaurar vidas. Aí, o ano passado nós tínhamos umas 70 pessoas. Aí a mesma pastora veio e não pregou, veio com o esposo, e disse assim, Deus está me dando uma visão. O ano que vem vocês não estão mais aqui. Não estão mais aqui. Aí Deus falou no meu coração de madrugada, eu estou levando vocês para um lugar onde eles têm tudo na terra, mas não têm a mim. E eles vão me conhecer. Mudamos em março. 5 meses. Tem mais de 200 pessoas. Vocês viram lá, né? E pensa que prédio lindo. O mais bonito da cidade. É lindo. Quem foi lá? Daqui. Cadê? Gostaram? É bonito? É bonito, né? Mas mais bonito é a unção que Deus está fazendo naquele lugar. O prédio não é nada. O prédio não é nada, mas a presença é tudo. Porque eu disse para Jesus, não adianta ter prédio bonito, não adianta ter louvor bonito, se a tua presença não for vir aqui. Se o Senhor não estiver aqui, nós não ficamos. Mas se o Senhor estiver, nós estamos juntos. Mais de 200 pessoas, já batizamos tantas pessoas naquele lugar. O último batismo no domingo, batizamos 10 pessoas. Com 10 pessoas, 12 pessoas. A unidade, ela traz a perseverança. Eu estou dizendo unidade em tudo. Porque para mim e para minha esposa não foi fácil. Para mim e para minha esposa não foi fácil, para vocês não é fácil. Imagina a dor que vocês estão tendo de tantas situações que aconteceu nesta igreja, porque eu sei. Sei todos os passos. Sei de gente que saiu, sei de gente que tal, que não sei o que, tal. É um processo. Deus não se prende a pessoas. Deus não se prende a pessoas. Aprendam isso. Tem hora que Deus tem que liberar pessoas para que comece algo novo. Deus não se prende a nada. Eu pensava, meu Deus, aquele tempo era bom. Deus falou, você não sabe nada. Você não sabe nada. Você não conhece nada.
o que eu tenho para fazer na vida de vocês. Nós nos prendemos a uma situação. Deixa eu dizer, a nossa vida não é concluída, a nossa vida não é avaliada por aqui que passamos. A nossa vida não é aquilo que nós passamos. Deus para cada dia tem uma situação. Deus para cada dia tem uma situação. E eu louvo a Deus, irmãos, por aquelas 12 pessoas, 13 pessoas que ficam com a gente até hoje. Guerreiros dizendo, não abrimos mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu também sei que aqui nesse ministério tem essas pessoas. E Deus vai fazer algo tremendo neste lugar. Olhe para cá, porque contra uma unidade, nada que é espiritual vence. Contra uma unidade, nada que é espiritual vence. Sabe por quê, meus irmãos? Olhe para cá. Jesus levantou 12. Mata um, mata outro, e mata outro, e mata outro, e mata outro, e o diabo está acabando. Está acabando. Aí Deus diz, está aumentando. Está aumentando. Está aumentando. Quanto mata um, nasce 100. Quanto mata um, nasce 200. E agora já somos incomparáveis, incontáveis na terra. Nada que Satanás levante contra a tua vida para. Mas porque Deus permite que essas coisas aconteçam? Porque Deus permitiu que Sanbalat, Tobias e Gesem se levantassem contra Neemias? Sabe para quê, igreja? Para que a glória nunca seja nossa. A glória nunca será nossa. Aquele ministério vai crescer muito, vai ser muito abençoado, mas nunca é por mim, sempre é por Ele. Deus vai fazer uma grande obra, nunca é por mim, sempre é por Ele. Eu falei para o Luiz, oh glória. Eu falei, Luiz, aquele ministério, daqui a pouco não sei, vamos fazer aquele prédio, vamos ter que ir embora, porque vai ficar pequeno. Onde nós vamos? Para que lugar nós vamos? De tanta grandeza que Deus vai fazer, mas nunca vai entrar no meu coração que sou eu. Não, sempre será Ele. Sempre será Ele, sempre sustentar a obra será Ele. Sempre sustentar os seus projetos será Ele. Nada que você alcance é por sua força. Sempre será para Ele. Você vai chegar em lugares altos. Diga amém, se eu posso ouvir isso. Você vai chegar em lugares altos. Ô irmãos, vocês sabem quem eu sou? Vocês sabem quem eu sou? Um ex-drogado. 12 anos na sarjeta. Um pé de rato. Como diz o... É um pé de rato. Nem que crente eu queria ser. Amaldiçoei os crentes. Falei mal dos crentes. Na sarjeta, Jesus disse assim, mas eu quero você, vem cá, o trapilho. Vou te tirar de trás das malhadas. Vou te lavar com o meu sangue, vou te limpar. E vou colocar no meio dos príncipes e dos príncipes do meu povo. Na minha cabeça eu ia morrer nas drogas. Jesus disse, não vai não. Não vai não, eu vou te levar em lugares altos. Eu vou te levar em lugares altos ainda. Meu Deus. É que muitas vezes nós não acreditamos que Deus é poderoso para fazer. Aí ficamos a nossa mente pequenina. Nos prendemos e somos limitados à nossa mente. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova daquilo que se espera. Por isso Jesus disse para aquele centurião, nunca vi tanta fé em Israel. O camarada é bom de fé, porque eu falei, vou na sua casa. Eu vou na sua casa. Eu, Jesus, vou na sua casa. Ele disse, não precisa, nós somos homens de autoridade. E homem de autoridade é só falar uma palavra. E se o Senhor disser só uma palavra, ele está curado. Mas Jesus disse, meu Deus, o que é isso? A gente vem para a igreja, sai a palavra, e a gente não acredita na palavra. Isso não é para mim não.
É isso mesmo. Irmãos, olhem para cá. Eu estava em Israel, no Mar Morto, no deserto, num culto. Eu tinha dado um carro de oferta, meu primeiro carro, Deus pediu. Eu falei, Satanás do inferno. Vou explicar, meu irmão. Calma aí que eu vou explicar. Não é Deus Satanás, não. Calma, vou explicar. Eu vou ficar ruim aqui. Eu não tinha nada, ganhei um carro, comprei um carrinho velho para me andar. Primeiro dia que eu fui andar, fui para São Paulo levar os pastores. Quando eu estou voltando, os pastores estão dormindo. Eu ouvi uma voz dizendo assim, dá seu carro de oferta. Eu disse, é o Satanás. É o cão. Tem gente na igreja que pensa dar dinheiro, é o cão. Vamos dar oferta, a melhor oferta. O Satanás, o pastor está querendo roubar meu dinheiro. Satanás. Eu disse, mas que Satanás é esse? Está querendo dar vai tomar meu carro. Ué, é a voz do Satanás. Não tinha sabedoria. Mas eu não sou bobo, né? Falei assim, vou fazer o seguinte. Pensei na minha cabeça. Vou chegar em casa e vou provar se for de Deus. Vou falar para minha esposa, ela fala que não é para dar. É o Satanás. Olha que unidade. Quando eu cheguei em casa, que eu disse, mozão, aconteceu uma coisa, ela disse assim, se Deus falou para dar, dê logo. Deus já tinha falado com ela. Aí eu dei um carro. Passei mais de 12 anos com o carro velho pagando um carnê. Olha que semente. Estou em Israel, lá no Mar Morto. Jantando, olha para mim, igreja, jantando no meio de um vendaval. E o pastor pregando e a gente comendo. E lá no deserto é assim, você vai comendo, culto e vai aproveitando. Sabe quem estava pregando lá? Quem é que já assistiu o Fazendeiro e Deus? Ninguém? Aquele pastor do filme, baseado na vida dele. Um homem de fé, um velhinho, chapéuzão e tal. E eu pregando assim, ele pregando e o vendaval, eu comendo aqui, ele disse assim, presta atenção, não tem medo do vendaval, não tem uma palavra para você. Quando voltar para a tua nação, tem um presente te esperando de ser comigo mesmo, isso aí. Bateu no meu coração, esse presente é para mim. Muitas pessoas perderam a audição de ouvir a voz do Espírito. Deus está falando a pessoa... Credes em Deus e estáis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Nós precisamos ativar os nossos ouvidos espirituais. Quando entrarmos na presença do Senhor, por isso tem que estar ligado, meu irmão. Não deixa teu irmão roubar a tua bênção, não. Deus está falando, viu? E que hora que vai começar lá o jogo do São Paulo, com o outro lá? Que hora que vai ser? Não deixa o diabo roubar a sua mente, não. Deus está ministrando a palavra. Tu está pensando só em luta. Não. Tira a tua mente. Vira a tua mente para o Senhor. O que Deus está falando para a sua vida. Cheguei no Brasil. Na mesma semana ganhei um carro 0 quilômetro. Acredite se você quiser. Falei, meu Deus, que top é isso? A gente não acredita. Pastor Erivan, por mais que doa, eu quero dizer uma coisa. Esta igreja, logo, logo, vocês não vão suportar de tantas pessoas que Deus vai trazer para este lugar. Só precisa de pessoas com o coração apaixonado pela obra, dizendo, nós estamos juntos, nós estamos juntos, nós estamos juntos. Olhe, irmão, olhe para cá, olhe para cá. Nós temos uma igreja muito linda, pastora. Uma igreja muito linda que Deus nos deu. Aí as pessoas dizem, meu Deus do céu, hein? Essa igreja caiu do céu, foi? Sabe de nada, Renilda, sabe de nada, quanto tempo de choro, anos e anos de choro. Anos de desistência. Aí quando Deus cumpre, a vida manda. Sabe de nada. Hoje nós fomos colocar umas placas lá para reduzir o som, para ficar um som mais perfeito. Aí estamos trabalhando lá, os irmãos tudo com fome. Vamos para o bandeco. Sentamos lá todo mundo no bandeco, naquela unidade, naquele negócio lindo. Empresário sentado comendo um bandequinho.
E Deus tem mudado todas as coisas. Mas cada um recebendo a sua porção. Escute isso que eu ia dizer para você, eu já estou encerrando. Não há nenhuma luta que Deus não transforme em um testemunho de vitória. Não há nada que Deus não fale que Ele não faça. Nós só precisamos acreditar. Só precisamos acreditar. 14 anos, quem sabe, de choro neste lugar. Mas são sementes. Sementes. Quantos sambalá, quantas lutas se levantaram. Mas não terminou. Não parou. Por que não parou? Porque a mão do Senhor. Por que não te parou até hoje? Porque a mão do Senhor está com você. Não, diga um amém pelo amor de Jesus. Por que nada te parou? Porque a mão do Senhor está com você. E quando a mão do Senhor está com você, nada te para. Nada te para. Aonde Deus falou que vai te levar, Ele te leva. Nós precisamos acreditar, igreja. Olhe para cá, vou encerrar. Eu estava na igreja esses dias e eu conversando com uma pessoa, ela disse assim: pastor, deixa eu falar algo em particular com o Senhor. Eu digo: diga, filha. Pastor, toda vez que eu ia na macumba, o demônio me catava. Olhe para cá. Pastor, a minha vida era uma desgraça. Minha vida estava um caos. E eu só olhando aquilo, falei: meu Deus do céu, eu nunca vi esse demônio. Eu nunca vi isso. A minha vida estava por um triz, pastor. Minha vida estava uma desgraça, eu estava à beira da morte. Pastor, só tem uma coisa. Um dia eu olhei para esta placa. E eu disse: se Deus é Deus dessa placa, então Deus vai restaurar a minha vida. Porque o nosso ministério chama Ministério Restaurando Vidas. Ela passou na frente e disse assim: Deus vai restaurar a minha vida e minha família. Se Deus é Deus dessa placa, vai restaurar. E um dia nós entramos aqui, chegamos atrasados, não sabia que horário que era, 7 horas. Pastor, fazem 4 meses, pastor, que o demônio não me pega e a minha vida mudou, minha família mudou, está tudo restaurado, pastor. Batizou a família toda domingo. Falei: eita glória. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Aquilo que aconteceu com Israel, Deus usou Neemias e aqueles que estavam juntos. Eu quero aqui, pode ficar de pé, igreja. E olha que eu não preguei, eu só explanei. Pastor Elivan, pastora Solange, pastora Simone, deixa eu dizer algo para ti. Tudo que aconteceu até hoje foi para ter experiências. Experiências dolorosas, experiências alegres. Essas experiências só servem para nos amadurecer e para mostrar que nada paralisa o que Deus tem para fazer. Vocês serão incontáveis, não de números, mas de uma qualidade. Porque números, com todo respeito, até o padre Marcelo Rossi junta, mas de qualidade só o Espírito Santo junta. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer pessoas que amam a Ele, que não vivam por aquilo que Ele dá, vivam por aquilo que Ele deu. Deus não vê números, Deus vê filhos. Não se preocupe com números, se preocupe por dizer a verdade, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas virão ao templo só por aquilo que Deus dá. Eles são simpatizantes.
Mas tem muitos que virão para ser um, dizendo: nós somos um. E esses um vão fazer que esse ministério nunca mais seja o mesmo. E o Espírito Santo vai trazer pessoas e pessoas que sejam um. Que sejam um com vocês. Olhe para o seu irmão e diga assim: não se preocupe. Olhe para o seu irmão e diga assim: não se preocupe com as lutas que você passa. Se preocupe a não desviar os teus olhos daquele que prometeu fazer uma obra na tua vida. Por que, pastor? Josafá passa por uma luta muito grande. Ele diz: Senhor, eu estou com medo, não sei o que fazer, mas uma coisa eu te digo: não tira os meus olhos do Senhor. Não tirar os olhos do Senhor, dizendo: eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor vai mudar essa história. Levante tuas mãos. Hoje não é para você, é para esse ministério. Nós celebramos 14 anos de choro neste lugar. Aquela que começou esta obra foi embora, mas deixou um legado. Eu quero que você comece a orar por este ministério. Levante tua mão e comece a orar. Não, mas abra sua boca e comece a abençoar. Você que é daqui, você que não é daqui, levante tua mão, abra sua boca e comece a declarar. Pai, nós oramos, Pai, colocamos essa família diante do Senhor. Meu Deus, Pai, foram 14 anos de choro, de sementes. Mas também, meu Deus, Pai, a tua palavra diz que o Senhor pega toda a semente de choro e vai transformar em alegria. Meu Deus, Pai, que o Senhor continue um legado, meu Deus, daquela, meu Deus, que era apaixonada por este ministério. Essa semente, meu Deus, ela não morreu, mas a semente, meu Deus, Pai, ela tem gerado um fruto neste lugar. Pai, nós oramos, Pai, nesta noite, abençoamos a vida do pastor Elivan, pastora Simone, pastora Solange e toda a sua família. Meu Deus, aqueles a qual o Senhor colocou neste lugar como unidade, serão como aqueles que estiveram com Neemias. As lutas virão, eles estarão juntos, dizendo: nós somos juntos, nós temos uma comunhão para um processo. Nós declaramos em nome do Senhor que tudo que vier contra esse ministério não terá força para bater vocês, pois a força de vocês serão renovadas no Senhor. Serão renovadas como águia na presença de um Deus Todo-Poderoso. Aquele que corre cansado se renovará como águias. Pai, que esse ministério, meu Deus, Pai, venha a ser conhecido pelo poder da tua glória, não por habilidade humanas, mas que sejam conhecidas pelo poder da tua glória. Neemias não foi conhecido pela obra, mas foi conhecido pelo dono da obra. Neemias não venceu na força do seu braço, mas venceu no braço do Senhor. Que essa igreja, meu Deus, Pai, o orgulho não tome o coração de ninguém, mas que sejam humildes, meu Deus, para reconhecer que tudo que acontece aqui é para a glória do teu nome. Espírito Santo, fortalece, Senhor, fortalece essa família sacerdotal. Meu Deus, Pai, que a dor da perca, meu Deus, da matriarca, meu Deus, Pai, não seja, meu Deus, Pai, a tristeza, Senhor, de uma parada, mas que seja, Senhor, a tristeza, meu Deus, Pai, da distância. Em nome do Senhor Jesus, que haja restauração neste lugar, que muitas vidas cheguem ao Senhor, que muitas vidas se acheguem a Ti, Senhor, Pai, através desse ministério. Nós abençoamos esse ministério em 14 anos, que comece, meu Deus, Pai, tempos, meu Deus, de colheitas de frutos, que houve sementes de choro, meu Deus, Pai, que a alegria do Senhor, meu Deus, Pai, venha inundar este lugar. E todos aqueles que aqui chegarem, Senhor, Pai, recebam algo dos céus, para reconhecer e conhecer a Tua glória neste lugar. Nós abençoamos este ministério da última chamada, que verdadeiramente nós já estamos na última chamada. Que esse ministério seja conhecido para a glória do Senhor. Eu oro por sua vida que aqui nessa noite celebra. E quem sabe você também está vivendo um processo de restauração. Eu profetizo que num tempo muito rápido Deus fará na sua vida acontecer algo tremendo. Você vai testemunhar para a glória do Senhor algo tremendo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia.